batiza com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de lavar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aleluia. Glória a Deus. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aleluia. Uma outra, vamos tirar. Esse fogo, irmão, é o fogo do Espírito. É o que dizia é o que dizia Atos dos Apóstolos, língua repartida como de fogo. Aleluia. Esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Tem crente, irmão, eu não sei se vocês já viram, tem muitos crentes que recebem o batismo com o Espírito Santo, sentado no banco, falam em língua, se alegra, é uma bênção. E tem outros que recebem o batismo com o Espírito Santo, ele fica pulando que não pipoca. Vocês já viram isso? Esse é o batismo com o Espírito Santo e com fogo. Aleluia. Os irmãos têm que entender. Esse é o batismo com o Espírito Santo e com fogo. E tem outros que é batizado, é batizado e fica quietinho. E outro não se aguenta, pula que não pipoca. Esse é o verdadeiro fogo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, isso é para nós entendermos o que é ser batizado no Espírito Santo. E ser batizado no Espírito Santo, irmão, você tem que procurar cada dia se edificar mais nos pés do Senhor. Pedir a Deus dom de línguas, dom de discernimento, dom de interpretação, dom de profetizar. Eu fico preocupado, porque às vezes nós ouvimos algum ensinamento de quem fala que acabou o profeta, não existe mais profeta. Aí a Bíblia nos diz: se não haver profecia, o meu povo se corrompe. E Paulo ensina procurar os dons com zelo, principalmente o de profecia. Então, irmão, existe profecia. Deus ainda tem pessoas que usam em nosso meio, profeta. Aleluia. Sim. E no Velho Testamento, o profeta era um ofício, né? Era um ofício. E era um dos mais lidos que existia. Louvado seja Deus. Mas nós não estamos aqui para debater. Nós estamos aqui para falar da palavra de Deus no culto de ensino. E o tema que Deus nos deu é o plano de Deus para com o homem e o batismo do Espírito Santo. O batismo do Espírito Santo, irmão, é a coisa mais maravilhosa que o crente pode ter na sua vida. Imagina, irmão, você ser um vaso de Deus para transmitir uma mensagem do céu para alguém. Aleluia. É uma honra tremenda isso aí. É um privilégio tremendo. Não é para qualquer um, não, irmão. Por isso que nós lemos lá que o Espírito da Verdade não pode se apoderar de qualquer um. Que a pessoa que está em pecado não pode receber o batismo do Espírito Santo. Então, ser batizado no Espírito Santo é a coisa mais maravilhosa que um ser humano pode ter na sua vida. Melhor do que tudo que você imagina. Então, por isso nós procuramos, por isso que nós devemos procurar com zelo. Aleluia. Mesmo porque, se levar uma vida de qualquer jeito, vai entristecer o Espírito Santo. É um perigo isso aí. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo
versículo 1 até o 4. Perdão, desculpa. João 7, 37 até o 39. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Aleluia. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva jorrarão do seu ventre. E isso disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Amém? A outra dúvida que nós vamos tirar aqui. Na época do Velho Testamento, no Velho Testamento, teve muitos homens de Deus que ele era cheio do Espírito Santo de Deus. Sansão, Eliseu, Elias, muito, era cheio do Espírito de Deus, porém não era batizado com o Espírito Santo. Amém? Não era batizado. Foi o versículo que o irmão leu aqui agora. O batismo com o Espírito Santo só depois de Jesus, porque Jesus deixou a palavra: ficai em Jerusalém até que lá do alto seja revestido do poder. Aleluia. Então, o batismo do Espírito Santo só após Jesus, só depois de Jesus. Antes, o pessoal tinha o Espírito Santo, porém não era batizado. Em outras palavras, o Espírito Santo não tinha sido derramado até eles. Só a partir do Pentecostes, só a partir desse versículo que nós lemos em João 37, João 7 e 39. Aleluia. Só depois que Jesus foi glorificado. Então, irmão, para nós entendermos o que é o Espírito Santo. E quando você é batizado com o Espírito Santo, eu fiz uma pergunta, né? Mas vou responder. Eu perguntei para que serve o batismo com o Espírito Santo e qual é a função para o crente, para que nós possamos, irmãos, ser revestidos do poder de Deus. O batismo com o Espírito Santo, ele é um revestimento do poder de Deus. Imagina, olhe para mim, eu estou vestido aqui, estou com a camisa. Se eu tirar a camisa, se eu tirar o paletó, eu vou ficar vestido a mesma coisa. E esse paletó quer dizer um revestimento. É a mesma coisa que ser batizado com o Espírito Santo. É um revestimento de poder. Isso aí para os irmãos entender. Além, o crente, ele tem o batismo. O crente, mesmo sem ele ser batizado com o Espírito Santo, ele tem o Espírito Santo, sim. Agora, quando ele recebe o Espírito Santo, que nós lemos aqui, que é derramado sobre nós, ele é revestido do poder de Deus. Então, ele é um revestimento. Louvado seja o nome do Senhor. Então, precisamos, irmão, desse entendimento. E, além de ser um revestimento, aí você tem como capricho, de ter esse cuidado como capricho, de buscar o Senhor, o seu revestimento. Como eu já falei uma coisa também, não é ser batizado e esquecer, não. É sempre estar: Jesus me renova, Jesus me revela, Jesus me dê dom de profecia,
Jesus me dê dom, me dê visão. Aleluia. Jesus me dê interpretação de língua, me dê discernimento. Para que serve isso, pastor? Para que nós possamos pregar o Evangelho. Para que serve isso, pastor? Para que nós possamos impactar o mundo com o Evangelho de Jesus Cristo. Porque quando nós somos impactados com o Espírito Santo, irmão, não é para a gente ficar com o braço cruzado, não. É para que nós vá fazer a obra de Deus. Porque alguém pensa que ser batizado no Espírito Santo não é só para falar em língua, não. É para fazer a obra de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 2. Leia aí quem achar primeiro. Atos dos Apóstolos, capítulo 13 e o versículo 2. Assim, irmã, leia aí para a gente aí. Quem achar primeiro aí? 13, 2? É. Servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Olha. Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Aleluia. Amém? Quem falou isso? O Espírito Santo. Aleluia. Interessante, né? Nós lemos aqui que ele foi derramado sobre nós. E ele aqui está falando. Disse o Espírito Santo: apartai Paulo e Barnabé para uma obra que eu tenho chamado. Aleluia. E o Espírito Santo fala. Aleluia. Ele geme com gemido inexprimível. Ele intercede por nós. Aleluia. Ele orienta. Ele dá graça. Ele faz a obra. Aleluia. E o interessante, irmãos, que o Espírito, nós já falei isso várias vezes aqui. Nós já tivemos duas dispensações. Tivemos a dispensação de Deus, do Velho Testamento. Tivemos a dispensação de Jesus, com o tempo da graça. E hoje nós vivemos a dispensação do Espírito Santo. Aleluia. Porque é o Espírito Santo que vai pegar essa igreja e vai entregar a Jesus. Aleluia. É o Espírito Santo que vai arrebatar a igreja, vai entregar a Jesus. Então por isso que nós vivemos a dispensação dele. Glória a Deus. Atos dos Apóstolos. Agora é Atos. Capítulo 2, versículo de 1 ao 4. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo,